Olá, boa noite. Nós entramos um pouquinho mais cedo aqui, foi fazer o teste e aí entrou. Sejam bem-vindos à nossa live, dando sequência ao Maio Laranja. Nós estamos fazendo lives, né, para falar um pouquinho sobre um tema que ainda é um tabu, não é, da gente falar, que é o abuso infantil. Olá, Bruna. Olá, Raquel, Jana. Então, pessoal, se alguém tiver pergunta também, pode ir trazendo para nós, tá bom? Olá, Andréia, Osama. Tudo bem, pessoal? Vamos esperar mais alguns minutos. Quem puder ajudar a gente a compartilhar, enviar para os amigos, nós vamos mandar, que o assunto hoje vai ser muito interessante. Olá, Pedro, Giselma, sejam bem-vindos. A gente ainda tem uns 3 minutinhos. Convida as pessoas. Tá, vocês estão me ouvindo agora? Ok. Vamos ver aqui. Tá mudo? Como assim tá mudo, Bruno? Tá me ouvindo? Ah, então tá. Para quem está chegando agora, nós vamos começar uma live sobre abuso infantil, né? Um tema que é muito um tabu ainda, mas nós precisamos avisar as nossas crianças, não é? De como se defender, de como aprender. Aqui no Criança Feliz em Angola, nós estamos em todas as nossas unidades, todas as nossas turmas, nas igrejas, nós estamos ensinando as crianças a poder estarem. Andréia está tendo um probleminha aqui. Peraí, só um minutinho. Andréia. Vamos lá. Isso. Ó, eu entrei. Mas então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, né, de como ensinar as crianças a se prevenir, não é? O que é o abuso sexual infantil. E vai ser muito interessante. Fica aqui com a gente, que vai ser muito bom. A Andréia entrou. Vamos ver. Andréia, atende aí o convite. Isso, agora vai dar certo. Andréia não está conseguindo participar. Vocês sabem por quê? A gente está dando algum erro aqui para chamar a convidada. Ei! Olá, minha querida, tudo bom? Olá! Tudo bem? Que Honra é honra ter minha. você por Tema tão aqui. importante, projeto tão É, significativo, coisa boa, viu? tinha que ser Eu não você, sei, eu né? acho que tinha que ser todo mundo, Obrigada por mas você ter já que chegou o aceitado. convite para mim, eu estou aceitando.
Que bom, que bom. Seja bem-vindo à nossa live. Nós estamos fazendo no Maio Laranja. Toda segunda-feira a gente vai fazer uma live, né, com temas que o pessoal tem solicitado. E como a gente, no Criança Feliz aqui em Angola, a gente tem muito problema com abuso sexual infantil, as crianças trazem aquela carga, né? Então a gente queria abordar um pouquinho sobre esse assunto, ouvir um pouquinho da sua experiência, né? E para quem não sabe, Andréia, se apresenta Ok. aí. Bom, eu sou a Andréia, moro em Vitória, no Espírito Santo, faço parte da Missão Avalanche e tenho trabalhado desde 2004 na área de missões urbanas, em especial na área da sexualidade a partir da cosmovisão bíblica. Então, eu sou missionária, sou palestrante e sou conselheira bíblica com foco em sexualidade humana. Então, o assunto da sexualidade, ele me acompanha desde 2004, quando eu mudei para Vitória para ajudar na implantação da Missão Avalanche, que é uma agência de missões urbanas que tem como objetivo capacitar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. Nós temos alguns eixos de atuação, dentre eles, posso citar aqui treinamento, questões humanitárias, intercessão, evangelismo, intervenção urbana e autocuidado. Então, são áreas que gritam no nosso coração, que ardem no nosso coração, que a gente entende que fazem parte da agenda de Deus, que precisa ser, então, a agenda da igreja, e que, por isso, a gente tem se dedicado, desde 2004, para poder publicizar isso aí para cristãos que se importam, queiram se importar com desafios urbanos. A sexualidade humana é um dos nossos... é um objeto de atenção nosso, é uma das áreas que a gente persegue aí a partir da cosmovisão bíblica, e dentro do universo da sexualidade humana a gente encontra, então, as violências, não é? Veja bem, não é porque a gente fala de sexualidade que a gente fala de violência, não é porque a gente fala de sexualidade que a gente fala de abuso. A sexualidade, na verdade, faz parte da boa criação de Deus. É uma dádiva, é um presente, é um mimo de Deus para a humanidade. A sexualidade basicamente a expressão, é a forma da gente expressar a nossa identidade. E expressar a identidade requer que a gente conheça o Criador. Por isso que falar de sexualidade tem tudo a ver em falar a respeito de Deus, tem tudo a ver falar sobre a criação, tem tudo a ver falar sobre coisas maravilhosas, sobre relacionamentos, sobre saúde, sobre corpo, sobre limites, sobre prazer, sobre família, sobre aliança. Tem a ver com tudo isso. E também a gente sabe que a Bíblia ela apresenta para a gente o plano criacional, mas também apresenta a queda. E a queda tem os seus desdobramentos até hoje. Então, a queda é a maior tragédia já acontecida em toda a realidade criada por Deus. Ela foi causada pela mudança de rumo da adoração do ser humano em relação a Deus e traz transtorno até hoje para nós. Então, hoje nós estamos aqui fazendo uma live sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes e como evitar e o que fazer diante dela por causa da queda. A queda foi tão trágica que ela tem os seus desdobramentos que chegam até hoje. Então, por isso que a gente está aqui. Também na área de... porque a gente precisa fazer encaminhamentos, mas também a gente pode prevenir, o que me dá muita esperança, porque eu acredito que uma live como essa pode trazer informação para as pessoas e eu acredito que vidas podem ser salvas. Acho que crianças e adolescentes podem evitar de ser mortos, mutilados, traficados, pelo fato da gente tocar nesse assunto aqui agora. Eu estou com essa fé, por isso que eu topei o convite. Olá, que bom. Eu sou a Flávia, né? Quem está entrando agora. Nós somos missionários aqui, líderes do Criança Feliz em Angola. E segue a nossa página também. Eu queria perguntar para você o que é o abuso Olha, um tempo sexual? atrás, aliás, um bom tempo atrás, eu fui convidada, foi um dos convites mais, acho que sublimes que eu já recebi para palestrar. E era uma palestra voltada para um grupo não cristão, majoritariamente não cristão, composto por surdos.
Isso aconteceu no interior de Rondônia, muitos anos atrás. Foi no começo, inclusive, da Missão Avalanche, e eu estava começando a pesquisar sobre o assunto, mas já palestrava. E eu lembro que quando eu fui palestrar para esse grupo de surdos, então tinham surdos dos cristãos e não cristãos, eu não sei Libras, então alguém precisou traduzir ali para Libras, né, para eles compreenderem. E eu lembro que eu levei uma definição técnica sobre o abuso. E aí a intérprete me interrompeu e falou assim, André, eu vou precisar que você traga uma ilustração, porque eles não vão entender desse jeito. A partir daquele dia, isso eu lembro que foi em 2006. Então, a partir daquele dia, eu comecei a usar a seguinte ilustração para explicar o que é o abuso. O abuso é isso aqui, é abrir uma criança ou um adolescente antes da hora. Os surdos entenderam. Então, quando a gente abre antes da hora, quando a gente toca o desejo, que é uma área que está no cérebro de uma criança, que não era para ser tocado. É para ser tocado, é para ser descoberto, é para ser amadurecido no decorrer da infância, chegando na adolescência, e ali ter condição daquela pessoa que é dona desse desejo, ela poder entrar em contato com isso e assumir a responsabilidade por esse desejo. Até esse momento acontecer, aquilo ali é para ficar quieto, aquilo ali é para ficar descansando, aquilo ali é para ficar descansando no sentido de ir amadurecendo, para no tempo certo ser disparado, ser liberado, ser, de alguma forma, a criança, ou no caso o adolescente, saber que aquilo ali existe, ok? Então, quando a gente acessa isso antes da hora, a gente está falando de uma criança que está sendo erotizada. Então, abrir o desejo sexual, tocar no desejo sexual de uma criança ou de um adolescente é o que a gente vai chamar de abuso sexual. Porque não era para ser assim. É assim que eu definiria. Acho que fica mais fácil de entender, não? Uhum. E que fica assim. E qual que é o perfil do abusador, hein? O que passa, sei lá, na cabeça dele para ter esse desejo, né? Claro que você explicou da queda, mas qual que é o perfil? Olha, para começar, eu acho que é importante a gente fazer algumas distinções. Eu não gosto muito dos... quando, por exemplo, a terminologia o abusador, o agressor, é trazido como identidade. Assim como eu não gosto da definição a respeito de vítima. Quem é fulana? A fulana é uma vítima de abuso. Eu não acredito que aquilo que aconteceu com a gente, como efeito de queda, por exemplo, sirva para a definição da nossa identidade. Mas eu entendo o que você está perguntando. As pessoas, então, que praticam abuso contra outras, se existe um perfil que as descreva, não é isso? Então, para começar, eu acho que é importante a gente trazer a seguinte informação. A gente costuma falar de pessoas que abusam de crianças e adolescentes sempre no masculino. E não é só o sexo masculino que abusa de crianças e adolescentes, o feminino também. Então, eu acho que a gente precisa já pontuar isso. Agora, pelos números, de fato, as pessoas que abusam de outras pessoas, majoritariamente, pelos índices, pelos números, são do sexo masculino. Então, pontuo isso, mas eu deixo registrado aqui que também pessoas do sexo feminino praticam abuso contra outras pessoas. E aí, se você perguntar assim, qual é a característica principal? Olha, de cara, eu acho que as pessoas precisam se dar conta do seguinte. Se você imaginar alguém, sabe, como se fosse uma caricatura de um lobo mau salivando, não é por aí. Porque a gente pode se surpreender. Eu já vi pessoas, por exemplo, já pude identificar pessoas que com certeza tinham um problema no campo da sexualidade, no que diz respeito à idolatria no campo da sexualidade, o que popularmente é conhecido como compulsão sexual, pelo linguajar. Então a Bíblia, por exemplo, fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então um coração cheio de lascívia, e lascívia eu entendo como sendo a contaminação com o egoísmo do desejo. Então estou aqui com uma caneca com água. Então, falar de lascívia é falar do quê? Do egoísmo caindo no desejo.
e o desejo se tornando lascívia. Então, o desejo sexual, que é a boa criação de Deus, contaminada pelo egoísmo, gera a lascívia. E um coração, então, lascivo, ele acaba tendo a sua repercussão, tendo o seu desdobramento. Ele acaba produzindo ondas. E muitas vezes em palavras, em olhares, em gestos, em piadas, em toques. Compreende? A pessoa ela acaba denunciando aquilo que está no coração dela. Então, eu não estou dizendo que quem faz uma piada erotizada tenha um problema de compulsão sexual. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que as piadas, a erotização que a pessoa emana da vida dela pode sim apontar para um traço de compulsão sexual. Então, eu já notei, por exemplo, que pessoas podem dar sinais pela forma como elas falam, pela forma como elas olham, pela forma como elas tocam, pela forma como elas se relacionam umas com as outras. Entende? Compreende? Faz sentido? Eu acho que é uma forma da gente observar, sim. Mas não é a única. E eu queria te perguntar, o abusador, ele é pedófilo? Todo abusador é pedófilo? Números... E existe pedófila também? Sim, Feminina, existem homens e mulheres, né, que têm atração exclusiva por crianças. Assim como a gente acaba trazendo o termo de pedofilia também para quem tem atração por adolescente, mas a terminologia é outra, mas sim, existem pessoas que têm uma fixação em crianças e uma fixação em adolescentes. Pessoas nessa condição necessariamente praticam crime sexual? Não. Agora, são pessoas que precisam se dar conta disso e precisam estabelecer um rigor, limites muito bem firmados para que não pratiquem crime sexual? Sim. Agora, os números mostram que a violência sexual ela é majoritariamente perpetrada por pessoas com aquilo que a medicina vai chamar de transtorno? Não. Entende? Então, normalmente, os crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes são cometidos por pessoas que nem têm o diagnóstico de pedofilia. Então, a gente está falando de um problema muito maior. Nós estamos falando de pessoas que são acometidas por lascívia, e lascívia não é um demônio, lascívia não é uma doença, a lascívia é um desmando do coração humano que idolatra o prazer sexual a todo custo e que é capaz de invadir o limite do outro, independente de legislação, independente de pudor, independente de cultura, independente de permissão, para se dar bem. Por quê? Porque vai ter ganho com aquele contato. Entende? Então, a gente está falando de um problema muito maior que a sociedade muitas vezes não se dá conta. Então, ela acha, muitas vezes... Pode falar. Mas, então... Não, o que eu quero dizer é que a imoralidade sexual, a lascívia, é um problema que deveria ser tratado do mesmo jeito que a gente tratou a pandemia. Escala global. Porque John Stott, né, ele fala que hoje o mundo trata por transtorno, por doença, né? A Bíblia chama de pecado. Então, é um pecado, né? Nós temos que dar nome às coisas também. Eu não entendi. O que você está chamando de pecado? Não. Sim, o abuso sexual, né? Além de crime, é um pecado contra a boa criação de Deus. A gente não vê no plano criacional Deus dando alguma direção para o ser humano violentar o limite um do outro. Não, isso não acontece. Você não vê Deus dando essa direção para Adão, você não vê Deus dando essa direção para Eva, você não vê Deus trazendo nenhum sinal de maltrato, de negligência, de omissão com relação a seres humanos. Muito pelo contrário. O que a gente vê é Deus deixando muito bem explicado que o ser humano foi feito à imagem dele. A imago Dei é um traço na humanidade. E que, por isso, todo ser humano tem que ser tratado com dignidade, independente da faixa etária. Agora, a queda é, sim, uma mudança na direção do coração humano.
Isso significa que aquilo que foi a direção de Deus para o ser humano adotar para viver, o ser humano mudou o rumo. Isso fez com que o ser humano fosse, então, o quê? Para uma outra árvore, que não foi a árvore autorizada pelo Criador, pelo Senhor. Então, o Senhor foi traído naquele dia. E aquilo ali trouxe enormes prejuízos para o ser humano. A sexualidade foi uma das áreas afetadas. Sendo assim, nenhum ser humano passa incólume pela queda. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O problema é tão grave que a própria Trindade se envolveu para resolver o problema daqueles que haveriam de crer pela graça de Deus. Entende? Então, quando a gente fala hoje, 2023, sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, nós estamos falando sobre um dos malefícios da queda, que afetou uma das áreas da vida, que é a sexualidade humana. Entende? Sim, quando a gente lida com a violência, a gente está lidando não só com um pecado contra Deus e contra a criação de Deus, como também um crime, dependendo da legislação que a gente fizer do país de onde que a gente fizer parte. Nem todos os países reconhecem né, a violência sexual contra a criança e adolescente como violência. Felizmente, no Brasil, existe isso. E como é que você vê essa questão, por exemplo? Você acha que a erotização infantil, não é? A criança está com roupas de adultos, danças, né, que estimulam. Você acha que esse tipo de perfil é que atrai para o abuso ou qualquer criança tá na mira Olha só, deles também? Quando a gente fala do estrago que a queda causou, a gente está lidando com um coração desgovernado. Isso significa, na prática, o seguinte, que todo ser humano, depois da queda, quer se dar bem de algum jeito. E aí, o que o texto de Tiago fala, que cada um é tentado pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias concupiscências, pelas suas próprias vaidades. Existem pessoas que vão ser, por exemplo, tentadas pela questão do prazer sexual a todo custo. Isso significa que existem pessoas que acreditam que, se não tiverem determinado prazer sexual, elas não têm a sensação de paraíso. Por isso que elas ficam desgovernadas, elas salivam, elas invadem limites, elas violentam o outro para terem este ganho, este benefício a todo e qualquer preço. Certo? Aí, veja bem, uma criança e um adolescente que possam estar, de repente, seminus, que possam estar... Isso pode ser um disparador? Pode, mas não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque pessoas que estão guiadas pela lascívia, tudo vai ser desculpa para elas viverem aquilo que elas querem viver. Isso significa que a criança, então, deva usar qualquer roupa? Não, muito pelo contrário. Isso significa que a criança deva dançar de qualquer jeito? Não, muito pelo contrário. Isso significa que a criança possa brincar de qualquer jeito, sentar em qualquer colo, tocar e ser tocada de qualquer jeito? Não. Nós precisamos saber que a queda trouxe enormes prejuízos. E o máximo que a gente puder fazer para deixar muito bem comunicado para crianças, para adolescentes, que a queda é um fato e que elas precisam, sim, saber lidar com o próprio corpo, saber quais são os limites, saber para que aquele corpo serve, quem tem autorização e não tem para tocar naquele corpo, quanto mais nítido isso tiver, melhor. E o quanto antes, melhor. Entende? Então, eu não diria que necessariamente pessoas que aquela violência aconteceu porque aquela criança estava com aquela roupinha. Não. Aliás, o que eu já vi demais foi o perfil que, na verdade, é praticamente o contrário. São crianças, muitas vezes, extremamente tímidas, extremamente inseguras, extremamente expostas, não necessariamente no corpo. Não é a pele exposta, é a criança exposta. É a criança numa situação de vulnerabilidade que parece que essa vulnerabilidade é como se fosse uma placa de neon escrito na testa da criança, em que pessoas que estão acometidas por lascívia vão interpretar como possibilidades de ganho. Entende? Então, os números, inclusive, mostram que a violência sexual contra criança e adolescente acontece, no geral, em ambiente familiar. É o relato
relato, por exemplo, de Tamar na É isso Bíblia. que eu ia te Filha de Davi perguntar. foi abusada dentro de casa por um meio-irmão. É. E a maioria que a gente vê não é irmão, é marido da esposa, né? O padrasto. Avô, E é tão triste primo, isso, né? Que às vezes tio, é tio, babá. avô, primo. Isso E, aí. e como é que Como é que faz faz o isso, quê? assim? Esse abusador, o que ele faz para conquistar essa criança, por exemplo? Para levar ela para um sítio? Ele ganha a confiança da criança? Como é que se Normalmente ele dá ganha isso, assim, confiança, essas esse pessoas com essa trajeto? intenção ganham a confiança dos responsáveis pela criança. Normalmente são pessoas acima de qualquer suspeita. Então, no geral, são pessoas do ciclo familiar, certo? Agora, há casos, por exemplo, que daí são em menor escala, de pessoas que não têm nada a ver com a família. Por exemplo, a Araceli. Araceli, que na década de 70, aqui em Vitória, no Espírito Santo, com 7, 8 anos de idade, foi sequestrada, foi estuprada, drogada, foi espancada, não resistiu à violência de dois rapazes e ela veio a óbito. Então, esse é o perfil que veio o quê? É o caso trágico de uma criança que foi sequestrada por pessoas que não eram do convívio familiar. Agora, os números mostram que esse não é o padrão. O padrão normalmente é gente do meio familiar. Então, por exemplo, ambientes onde a violência, a erotização é naturalizada, as pessoas nem chamam isso de abuso. Eu lembro, para você ter ideia, a primeira vez que eu entrei em contato com... eu estive de frente, ali, ó, frente a frente, com uma criança que sofreu abuso, foi numa comunidade no interior aqui do Nordeste brasileiro. A gente estava fazendo um trabalho de desenvolvimento comunitário e, de repente, a gente estava na área mais pobre dessa comunidade, que já era com índice de desenvolvimento humano baixíssimo, e a gente estava na área mais pobre dessa comunidade. E eu lembro que estava rolando, para você ter ideia, você sabe com o que as crianças brincavam ali? De bingo. De bingo com aposta de dinheiro. Então, os pais ficavam dando o incentivo e uma moedinha ou outra para as crianças jogarem, para ver quem ganhasse pudesse comprar o complemento de alguma refeição. Então, era basicamente, eram as crianças que iam atrás do sustento para trazer um complemento de alimento para casa. E os pais ali em volta investindo nos filhos para jogarem a dinheiro. Olha que situação. E ali a gente foi fazer uma abordagem, estava ali trocando ideia com algumas crianças, e aí eu estava, então, quando eu vi, eu estava numa rodinha com algumas crianças, fazendo ali, tentando estabelecer um vínculo ali com elas, e ali tinha uma menina na minha frente de 13 anos de idade, grávida. E aí eu fiquei chocada, porque eu falei, você está grávida? Ela falou assim, tô, tia. Ela falou lá de quantos meses ela estava, então já era visível. E aí o coleguinha dela, vizinho, mais novo que ela, então se a menina tinha 13, o menino devia ter 9, 10 anos, falou assim, e rindo, falou, tia, e você não sabe, ela está grávida do pai. Eu falei, oi? Aí a menina ficou meio sem graça. Não, tia, mas o pai dela está preso. Então, é uma situação naturalizada de uma criança de 13 anos grávida do pai, o pai preso, aquele pai em algum momento seria solto, certo? E aí a gente não tem uma criança agora que tem um filho que é neto do pai dela, entende? E que é filho também do pai dela. Então a gente está falando de uma situação, é muita mistura de papel, não foi assim que Deus criou. Então, com isso, eu quero que você veja o seguinte, dos casos, por exemplo, que eu já entrei em contato, boa parte dessas crianças, então, quando chegaram até mim, não chegaram crianças, chegaram já adultos, que na infância foram abusadas, que na adolescência foram abusadas, que sobreviveram, diferente de Araceli. Araceli não sobreviveu à violência, então essas crianças sobreviveram, e quando chegaram para pedir aconselhamento, elas já estavam com muitas situações prejudicadas na própria vida. E boa parte delas sofreu a violência por parte de pessoas do convívio familiar. Aí se você me perguntar, elas estavam pedindo pela roupa? Não, elas não estavam. Eram crianças, por exemplo, a mãe falou assim, olha, eu preciso fazer uma entrevista de emprego, você pode olhar minha filha?
e deixou com a pessoa de maior confiança. Aquela pessoa de maior confiança mutilou a filha dela. Olha, eu tenho que fazer uma faxina. Olha, eu tenho que... Entendeu? E deixou ali. E as crianças nunca mais foram as mesmas. Entende? Então, são situações que com isso a gente ouve e fala assim, tá, André, o que eu faço com isso então? A gente precisa ter, primeiro, a noção que Deus criou tudo de forma maravilhosa, mas nós pecamos contra Deus. E o pecado, ele é algo tão grave, que trouxe enormes prejuízos, dentre eles a violência contra crianças e adolescentes. Entende? Esse é um dos malefícios. Uhum. Ok. E, por exemplo, como que eu posso descobrir se a minha criança foi abusada? Qual que é o comportamento dela que passa a mudar? O que os pais conseguem Olha, a primeira notar? coisa, é maravilhoso quando a gente consegue reconhecer alteração, alguma mudança, nem que seja mínima, na vida da pessoa que a gente tem ali como um filho, um sobrinho, um neto, um irmão mais novo, uma irmã, enfim, um aluno, não é? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa não é entender sobre os sinais da violência. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é entender os sinais da não violência. Como que aquela criança nasceu? Como que ela responde à vida? Como que ela chora? O choro dela significa o quê? Como que ela se comunica? Como que ela caminha? Como que ela brinca? Como que ela olha? Como que ela reage? A primeira coisa que a gente precisa não é se tornar especialista em violência. É se tornar especialista em não violência. É se tornar especialista em amor, em afeto, em pureza. Entende? Então, é observar que aquela criança, ela come assim, ela não gosta daquilo, ela não gosta daquela brincadeira, ela gosta daquela brincadeira. Então, é conhecer, a primeira coisa é a gente estar sensível à não violência. Primeira coisa é a gente saber como que é o corpo daquela criança. Ela tem essa mancha, ela tem essa cicatriz, ela tem esse medo, ela faz esse tipo de desenho, ela tem esse apetite, ela tem essa explosão emocional, entende? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa, então, não é ser especialista sobre violência, é ser especialista sobre não violência, para a gente poder identificar que a violência chegou e que a criança não está mais do mesmo jeito, que esse adolescente não está mais do mesmo jeito. Esse adolescente está se cortando por quê? Essa adolescente agora, ela brinca desse jeito por quê? Essa criança agora tem medo de dormir sozinho por quê? Essa criança agora faz esse tipo de desenho com tanto objeto fálico por quê? Por que que agora tem essa mudança de apetite, essa mudança de humor? Por que que agora tem essa mudança no rendimento escolar? Compreende? Então, a primeira coisa, eu diria isso, sejamos especialistas em não violência, sejamos especialistas em amor, em pureza, em dignidade, em respeito, para daí a gente poder identificar o seguinte, tem alguma coisa podre aqui, tem alguma coisa estranha aqui. Essa criança não é assim, essa criança não fala assim, essa criança não se veste assim, esse adolescente nunca foi assim, o que está acontecendo? Entende? Então, por exemplo, você vê na Bíblia o episódio de Tamar indo visitar, a pedido do pai Davi, visitar Aminon. Tamar chegou na casa de Aminon com uma roupa colorida, porque eram as roupas que as princesas usavam. As princesas virgens usavam aquelas roupas. Entende? Então ela chega colorida, ela sai dali transfigurada, ela sai dali toda rasgada, ela sai dali aos prantos com cinza. Então, Tamar não saiu falando eu fui estuprada. Não, mas ela saiu aos prantos, ela saiu transtornada. Absalão, o irmão dela, identificou que tinha alguma coisa errada e pelo jeito ela confirmou. Porque ele perguntou, ele tocou em você? Ele mexeu com você? Então, pelo jeito, Tamar disse que sim. E aí Absalão fala, basicamente foi, não te deixes dominar por isso, minha irmã. Curioso, porque ele se deixa dominar pela ira e mata Aminon 2 anos depois.
Mas Tamar, que foi a pessoa que passou pelo estupro, ela recebe isso aqui, ó. Não se deixe dominar pela angústia, minha irmã. E a Bíblia fala que Tamar, então, vai para a casa de Absalão e vive ali transtornada, vive ali desolada, em algumas traduções. Então, a gente está vendo que existem sinais e que a gente tem que saber ler. As crianças contam, Andréia, na sua maioria, os adolescentes, ou eles guardam esse segredo e só vão contar depois que casam? Eu acho que não tem como a gente responder assim. isso, se a maioria diz que não. O que a gente sabe é que os números que a gente tem, eles são altíssimos e são subnotificados. Então, a pergunta eu acho que a gente tinha que mudar. Acho que a pergunta não é assim, será que a maioria conta? Eu hipoteticamente, eu diria que não. Eu não acho que a maioria conte. Até porque eu acredito que há tentativas de se contar. Eu já aconselhei gente que tentou contar e a mãe fez isso aqui, ó. Nunca mais fale nada do seu primo. E a menina tinha sido estuprada naquele dia coletivamente. Entende? Foi estuprada pelo primo e por todos os amigos do primo naquela mesma tarde, dentro da casa dela. Entende? E muitos pais não acreditam, né? Acham que porque o abusador é tão sedutor, é tão bonzinho, né? Ele é tão ligado à criança que ninguém vai acreditar. Não, ele gosta muito de você, ele não quer fazer isso. Veja bem, se for verdade, vai dar muito problema. Então, eu acho que as pessoas acionam o botão da negação, do tipo assim, eu prefiro acreditar que essa criança esteja inventando a me meter num problema tão grande como esse, porque é avô, é o líder da igreja, é professor na escola, é alguém acima de qualquer suspeita, é o marido da sua tia, é seu padrinho, é sua professora. Então, é tão absurdo que as pessoas acionam o botão da negação por causa do enorme transtorno que vai causar. E aí, a conta recai sobre os vulneráveis, sobre as crianças e adolescentes, que agora vão ter que se desdobrar para sobreviver ao retorno da prática de violência. Entende? Por quê? Porque a partir do momento que aquela pessoa que violentou uma criança e adolescente viu que ela tem um lastro, ela está blindada, ela tem como se fosse o aval da família, ela tem livre acesso às crianças e adolescentes, elas se sentem empoderadas e acham que têm imunidade. Com isso, a gente dificulta a vida de crianças e adolescentes para conseguirem escapar. Entende? Enfim, é trágico. Alguém perguntou ali como é que faz para ajudar uma criança que foi abusada. A primeira coisa que eu disse é isso. Família. Glória a Deus que você sabe que isso pode ter acontecido. Glória a Deus que você está fazendo esta pergunta. E aí eu recomendaria a primeira coisa. Ore agora, pedindo para Deus continuar te usando, para ser alguém que possa representar o próprio Deus, que é bom, que é santo, justo, puro, perfeito, aqui na terra. E não desistir de acompanhar essa situação até que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, seja feita. Isso significa que todas as partes precisarão de ajuda. Todas as partes precisarão de intervenção. A começar pela criança que tá, ou adolescente que esteja passando pela violência. Sendo assim, a primeira preocupação é como deixar essa criança agora em segurança. Então, eu não posso ir lá, entrar na casa de alguém e sequestrar aquela criança. Senão eu vou estar cometendo um outro crime. Mas eu posso acionar a rede de proteção. Então, eu posso pegar o meu telefone e ligar 100. Dispara isso na Secretaria Especial de Direitos Humanos. Isso aí vai com o máximo de dados que eu trouxer. Isso é importante a gente frisar. Não é porque você ligou no Disque 100 que a criança está protegida. Não é isso. Não tem como ninguém iniciar um processo de ajuda, disparar uma rede de proteção num país com mais de 5 mil municípios, com milhões de brasileiros,
Não tem como chegar nessa criança, nesse adolescente que você supõe ou sabe que esteja passando por uma violência sexual sem o mínimo de dados possível. Entende? Então tem que ter o máximo de informação possível. Nome, endereço, ponto de referência, cidade, compreende? Então, nós precisamos trazer o máximo possível de informação para que isso possa ser usado para disparar a rede de proteção, para iniciar uma articulação de ajuda a essa criança ou adolescente que a gente sabe ou imagina que esteja passando por violência. Então, eu diria que esse é um bom começo. Blindar a criança e o adolescente contra a permanência nesse quadro de violência. E isso a gente aqui no Brasil pode contar com a rede de proteção. Eu diria o Disque 100, eu diria também o Conselho Tutelar, entende? Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Algo tem que ser feito. Existe legislação no país boa, existe rede de proteção instalada, que tudo isso aí pode ser usado a favor da garantia de direitos. Tá certo? Uhum. Eu diria que para começar seria isso. E, por exemplo, a questão do abuso, né? Como é que fica o sentimento da criança? Essas mulheres, esses jovens que você recebeu aí quando foram abusados na infância, né? O que eles sentiram Um misto de momento, emoção. assim? Como que eles Eu se costumo sentiram? associar o abuso, ele é isso aqui, ó. Ele faz isso com o interior de alguém. Uhum. Então você não era assim. Entende? Não é que você era imaculado. Não. Todos nós, depois da queda, nascemos inclinados para o nosso autogoverno. Mas a violência sexual ela costuma confundir a nossa identidade. Ela costuma confundir a nossa noção, a nossa estima, o nosso senso de dignidade próprio. Entende? Confunde. Agora, a gente precisa lembrar o seguinte, não é porque uma pessoa passou pela violência sexual que necessariamente ela sentiu, por exemplo, dor. A gente precisa lembrar que a violência sexual ela pode gerar prazer nas pessoas que passaram por ela. Isso confunde demais as pessoas que foram abusadas. Por quê? Porque há pessoas que tocam em crianças e adolescentes de tal forma que a criança e adolescente acha que foi uma brincadeira, acha que foi um carinho, acha que foi uma coisa boa, que depois ela estranhou e falou, mas espera aí, parece que isso está estranho, mas isso é bom ou é mal? Então, o que eu quero dizer, que muita gente que passou pela violência sexual não necessariamente sentiu dor, não necessariamente sentiu nojo, pode ter sentido prazer, pode ter sentido relaxamento, pode ter sentido uma satisfação. E nem por isso deixou de ser violência sexual. Entende? Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, possíveis emoções que podem surgir, nojo, raiva, medo, confusão, tristeza, dor, prazer, alegria, tudo isso pode acontecer. Cada caso é um caso. Agora, crianças e adolescentes que são abertas antes da hora, nós estamos falando de um crime e nós estamos falando de pecado. Entende? É grave. Tem uma pessoa aqui falando que foi abusada e tem 34 anos, que isso sequelou a vida dela. E como falar depois disso que a vontade de Deus não é boa? não te criou para você se olhar como uma vítima de abuso. Se a gente observar quando Deus criou a humanidade ali em Adão e Eva, a gente vai ver que Deus coloca Adão e Eva na terra, em especial, num lugar lindo, promissor, que era um jardim. E Deus coloca Adão e Eva ali depois que a terra estava apta a recebê-los. Deus não expõe Adão e Eva ao pior da terra. Não, o pior da terra Deus já tinha
dado ordem para ser endireitado. Quando a terra estava sem forma e vazia, Deus não viu que ali era um lugar bom para Adão e Eva estarem. Então Deus começou uma reforma na terra para preparar a casa para a humanidade. A gente vê o carinho de Deus com a humanidade. A gente vê que Deus dá ordem para as coisas entrarem em ajuste, para o caos ceder e para a ordem de Deus e a harmonia chegarem. Mas quando Deus foi criar Adão e Eva, quando Deus foi criar a humanidade, quando Deus foi criar a gente ali representados em Adão e Eva, Deus não dá ordem, Deus toca. Deus pega o barro e ele esculpe. E Deus dá quase que um beijo naquele boneco de barro, porque ele põe a boca no nariz e assopra. E aquele ser humano se torna nefesh, se torna alma vivente. O ser humano, então, se torna alguém com fome, com sede, com desejo de Deus. Alguém que é desejo por Deus. Alguém que é sede de Deus. Alguém que é fome de Deus. E Deus se aliança com a humanidade ali. E Deus dá direção para essa humanidade. E Deus abençoa a humanidade. E Deus diz para a humanidade, não coma daquela árvore, daquele fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês morrem. Então Deus coloca a vontade dele para o ser humano. Eu não quero que vocês morram. Eu não quero perder vocês. Eu não quero estar afastado de vocês. Eu quero que vocês estejam junto comigo. Eu quero que a gente esteja avançando nesse projeto aqui na Terra para chegar na Terra toda, porque Adão e Eva eram dois num pedaço da Terra. E tinha a Terra inteira para virar um ambiente maravilhoso para os outros filhos de Deus que haveriam de chegar. Agora, o ser humano pecou contra Deus. Então, se a gente observar, não há um registro de violência sexual e nenhum outro tipo de violência, de negligência, de omissão, de maltrato contra o ser humano, ou quem quer que seja, até o desmando do coração humano. Então, a conta não deve cair em Deus. A conta tem que cair em nós. Agora, a pergunta não é por que Deus deixou. A pergunta é como é que Deus ainda mantém a gente vivo? Como é que Deus ainda mantém a terra? Como é que Deus ainda continua envolvido? E ainda a pergunta tem que avançar. Como é que Deus envia Jesus Cristo, seu único filho, para nos substituir quando nós ferimos a Deus, traindo a aliança dele, desrespeitando, desonrando a direção de Deus. Então a pergunta não é por que a violência sexual acontece. Acontece por causa da queda. E a queda não é um demônio. A queda não é um principado, não é uma potestade. A queda foi uma decisão humana de amar menos a Deus e se amar mais. Agora, isso, para a pessoa que fez essa pergunta, isso não é para aumentar o seu peso, é o contrário, é para dizer que sim, você passou por um negócio trágico. E eu lamento profundamente. E não é porque eu sou boa, é porque o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, habita em mim. Não porque eu mereça, mas porque Deus teve misericórdia da minha vida. A ponto de eu olhar para a sua situação e isso doer em mim. Eu acho que foi uma moça que deve ter falado isso. Eu lamento, minha querida, profundamente, mas eu quero dizer para você, o abuso que fizeram contra você não te define, porque antes do maltrato chegar, Deus já tinha tido bons pensamentos a respeito da humanidade. Então há esperança para você. Amém. O abuso pode ter Amém. confundido quem você é, mas a sua vida continua podendo ser transformada e redimida pela ação do Espírito Santo, sendo enviado pelo Senhor Jesus para a sua vida agora. Entende? Então, eu quero te desafiar a abrir o seu coração para o seu Redentor, que é capaz de te dar uma nova identidade. E aí é importante que você veja sabe, a riqueza do Evangelho, porque o mundo ele vai te tratar como vítima. Mas o Evangelho te trata como alguém que pode ser redimida. Isso
significa que não tem violência que tenha acontecido contra você que seja capaz de definir quem você é. Porque identidade não vem dos abusadores. Identidade vem do Criador. E o Criador é capaz de transformar o seu coração num coração agora liberto do cativeiro do pecado através Amém. do sangue de Jesus Cristo sendo derramado sobre você pela fé e a ponto de você crer que esse sangue é capaz de te dar uma nova identidade, de perdoar você dos seus pecados, de tirar toda a separação que há entre você e o Criador e te dar um novo coração selado pelo Espírito Santo. Isso tudo é importante. As pessoas que passaram por abuso têm que ouvir essa mensagem de esperança, porque é esse selo do Espírito Santo que não é conquistado. Eu não compro, eu não mereço, eu ganho, eu ganho. O Espírito Santo de Deus nos dá a fé para a gente crer que aquela obra do Calvário é para mim. Eu preciso de salvação. Deus está olhando para mim e está me dando a condição de eu olhar para Ele em paz e não mais em guerra. E Ele me dizer, os teus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. O sangue de Jesus agora está sobre você e você agora vem fazer parte da minha família. Então, o que me define? Não é o abuso que aconteceu na minha vida, não é o trauma que eu sofri, não é a dor, não é a omissão, não é o pecado ou o crime que cometeram contra mim. Mas o que me define agora é o que Deus diz sobre mim. Que você agora é o quê? É lavada pelo sangue de Jesus, que você é feita filha de Deus, que você é amada por Ele, que você é co-herdeira de todas as coisas em Cristo Jesus e que aquele que começou a boa obra há de terminar até o último dia. E que a sua eternidade agora você vai poder experimentar ao lado da sua família, que é o Pai, o Filho, o Espírito e os seus irmãos na fé. Então há esperança. Há esperança. Amém. Há esperança. Em Cristo Jesus há esperança. Amém. E como que a gente pode fazer para prevenir, não é? Alguém perguntou aí também como é que é aqui em Angola essa questão do abuso, não é? Nós trabalhamos com uma casa de acolhimento, a gente tem 65 crianças saídas da rua, né, que a gente retirou, e muitas foram vítimas de abuso. A gente tem uma criança de 5 anos que, assim, era todas as noites o irmão de 21 abusava. E quando essa criança chegou para a gente, ninguém podia chegar perto dela, ela não conseguia ter contenção, né, urinária, nem nada, assim. E como que o amor foi transformando, né? E as verdades de Deus também foram transformando. Aqui é muito frequente o abuso. Eu não sei explicar por quê, se é porque as casas, né, são todas próximas, né? Os pais e as crianças dormem no mesmo quarto. E essa coisa de ouvir os gemidos, os sons dos pais, diz que estimula também, não é? Então, assim, eu não sei, há uma série de fatores, né, que aqui é muito frequente. E nós trabalhamos com muitas pessoas também que foram abusadas, e algumas pessoas que foram abusadas se tornaram abusadores depois. Tem alguma relação? É só uma coincidência? Eu acho que não é justo fazer esse tipo de correlação. Eu acho que não é justo, eu acho que é desesperador, eu acho que realmente não é justo. Eu acho que muitas pessoas passaram pelo abuso sexual. Isso não significa que elas olharão para crianças e adolescentes ou outras pessoas da mesma forma como foram vistas. Agora, existem pessoas que praticam abuso contra outras e que também foram erotizadas. Sim, existem. Mas eu não iria por essa linha, entende? Eu acho que, inclusive, é muito injusto com as pessoas que passaram por abuso e que jamais cogitariam a possibilidade de reproduzir isso em outras pessoas. Entende? E o que a gente pode fazer para prevenir que os nossos filhos... Creio no que a Bíblia fala, abusados? que todo ser humano foi feito à imagem de Deus. É a primeira coisa. Crer que Deus existe. Se eu creio que Deus existe, significa que eu não sou Deus. Significa que você não é Deus. Significa que não tem nenhum ser humano que seja Deus.
que existe alguém que é o autor de toda a realidade, que prestaremos conta a esse que é autor e dono de toda a realidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa é enfrentar esse ego humano de achar que seja Deus. Nós não somos Deus, nunca seremos, não temos competência, nem caráter, nem mérito para ser Deus. Sendo assim, a gente tem que crer, Deus existe, Deus é o dono de toda a realidade, as coisas não podem acontecer do meu jeito, é do jeito de Deus, o meu jeito não é o melhor, eu preciso consultar o jeito de Deus, e por isso, então, que eu preciso conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras, que a gente sabe que a palavra de Deus é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então é impossível saber qual é a vontade de Deus se eu não manuseio a Escritura. Então qual é o grande problema? É um monte de gente que diz que tem uma religião, mas não lê Bíblia. Ou lê Bíblia e acha que entendeu e não entendeu. Compreende? Então, na verdade, eu preciso não é só ler a Bíblia, não é ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa. Eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso ser sangrada pelas Escrituras no meu ego. Deus precisa, entende o que eu quero dizer? Ferir o meu ego, que acha que eu sou Deus, com a palavra dele. A ponto do meu topete de achar que eu sou digna de me autogovernar e dominar o mundo, isso ser quebrado pela Escritura e eu ser liberta desse meu ego através do senhorio de Jesus Cristo. Então eu preciso crer nisso, que Deus existe, que Deus enviou seu Santo Espírito, que inspirou homens a escreverem a palavra dele, revelou a vontade dele ali nas Escrituras, e ali então a gente tem a vontade revelada de Deus, ali está o Evangelho, que anuncia Cristo, que é o nosso Redentor, e que a gente precisa desesperadamente dele para a gente ser reconciliado a Deus, para que daí a gente consiga o quê? Viver dentro da vontade de Deus, que é santíssima. Então, quando o ser humano rompe com tudo isso, ele está entregue aos seus próprios desejos. Todo tipo de violência vai acontecer, inclusive a sexual. Então, como que eu posso prevenir? Reconhecendo que Deus existe, reconhecendo que ele criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Isso significa que todo ser humano tem que ser tratado com dignidade. Então eu não trato o outro do jeito que eu quero, eu trato o outro do jeito que Deus quer. E a gente vê, por exemplo, Jesus tratando crianças e adolescentes com dignidade. A gente vê Jesus tocando em crianças, mas ele não abusa. A gente vê relatos na Bíblia que Jesus coloca a criança no colo, mas ele não abusa. A gente vê pessoas querendo afastar crianças dele, querendo invisibilizar crianças. Jesus não permite. Jesus traz uma palavra de correção, dizendo que ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Então, Maria, por exemplo, é uma adolescente. E ela é tratada com honra. Entende? Então, a gente está vendo que na palavra de Deus há espaço para crianças e adolescentes serem tratados com dignidade. O Senhor Jesus trouxe essa lição para nós. Então, quando eu não leio a Escritura com a honra que ela merece, eu vou sabotando a palavra de Deus, a vontade de Deus, eu vou elegendo os versículos que eu gosto, os públicos que eu gosto, e eu trato as pessoas do jeito que eu acho que eu devo. Então, o que a gente precisa é de um arrependimento profundo por não dar a honra devida à palavra de Deus. E a gente precisa se arrepender disso, mudar, abandonar isso, olhar para a palavra de Deus, toda ela, de forma abrangente, e olhar para a realidade criada segundo a ótica do Criador. Eu acho que isso aí é uma vacina para a gente contra todo tipo de violência, dentre outros males, né, que a queda trouxe. Andréia, mas eu digo assim, com relação a educar a criança, né? Agora a gente tem visto as igrejas, as escolas, o Maio Laranja, né? Se levantado ensinando aonde pode tocar, onde não pode tocar. Eu acho que deve ser um pouco assim interessante a criança ter informação, demais. Porque se alguém lhe tocar naquela área, ela vai saber, não é? Então, assim, eu acho que a gente, como pessoas de influência, né, religiosa,
a gente tem que, não só religiosa, mas em todas as áreas, os professores, nós temos que ensinar a criança, não é? É aonde não pode ser tocado, aonde pode ser tocado, não é? O que ela tem que fazer, não pode guardar segredo com os pais, não é? Eu acho que isso tudo também pode abrir os olhos dela e evitar. Quando eu digo prevenção, não, eu concordo também, com não é? você. Da Por área isso da que eu volto para educação. aquilo que eu acho que é a base. Por que a gente ensina a respeito, por exemplo, de limite no corpo de uma criança? Tem que ter um princípio por trás. O princípio por trás é exatamente a dignidade que a criança carrega por ser portadora da imagem de Deus. Se ela foi feita à imagem de Deus, significa que ela tem que ser tratada com dignidade. O olhar dela sobre ela tem que ser um olhar de dignidade. O olhar do outro sobre ela tem que ser um olhar de dignidade. Então, por isso que a gente precisa do princípio, porque a partir do princípio da sabedoria bíblica, a gente consegue trazer condutas, direção para o nosso comportamento. Então, na prática, significa o seguinte: se eu creio que Deus é criador, se eu creio que a palavra de Deus é inspirada, então, por Deus, significa que aquilo que está escrito é a verdade. Então, significa que Deus criou o ser humano na sua imaterialidade e também na sua materialidade. Significa que o corpo de uma criança tem que ser tratado com dignidade. Significa que eu não posso tocar naquele corpo de qualquer jeito. Significa que eu não vou tocar naquele corpo para me dar bem. Entende? Por isso que a gente precisa do princípio. Senão a gente vira um povo que tem uma série de regras, mas não entende a sabedoria por trás. Nós estamos chegando aqui, já deu quase 1 hora de live. Faz sentido o que eu disse? A última pergunta que eu vou te faz, não, é totalmente sentido. Eu acho que é essa junção, né? O princípio por trás é realmente assim da educação, não é, do corpo dela. Isso é muito importante. E os pais, não é? Onde que você acha que nós como pais erramos no sentido assim de dar ocasião, não é, ao abuso? Que a gente deve ficar mais atento, claro que orando, né? Mas assim, em atitudes. Como que a gente pode evitar a exposição, a vulnerabilidade Então, dos a primeira nossos filhos? pergunta Dá umas é dicas onde que a aí. gente erra, é isso? Eu acho que a gente Sim, sim. erra na falta de intencionalidade em pastorear o coração dos nossos filhos. Compreende? Nós, infelizmente, nos distraímos muito com uma série de coisas, acreditando que aquelas são as mais importantes para os nossos filhos. Uma criança, ela precisa, sim, de boas refeições, de roupa que a proteja, ela precisa de uma boa educação, ela precisa. Ela precisa também de alguém que conheça o que está no coração dela. Entende? Então, eu acho que na falta de intenção em pastorear o coração das nossas crianças. E eu falo como mãe que também corre o mesmo risco. Entende? Então, não estou me colocando aqui como alguém que, nossa, eu tiro de letra. Não, eu tenho que vigiar constantemente. Eu tenho que vigiar constantemente, eu corro o mesmo risco. Agora, eu não posso ter sossego nisso. Eu não posso me dar por satisfeita. Então, eu preciso ter constantemente a intenção de pastorear o coração do meu filho, de saber o que está acontecendo ali, para saber o quanto que ele sabe, não sabe, o quanto que ele confia, não confia, o quanto que ele entende, não entende, o quanto que ele é vulnerável ou não. Entende? Então, não é porque a criança está com roupa que ela não esteja exposta. Não é porque a criança está usando Wi-Fi dentro de casa que ela não está sendo assediada por alguém na internet. Então, eu tenho que ter a intenção. Tem que ficar de olho. Então, a pergunta é ficar de olho no quê? É isso que eu quero que as pessoas saibam. Não é ficar só de olho na tela, é ficar de olho no coração. E chegar no coração do outro dá muito trabalho. Muito bom. E se a gente estiver ocupado com outras coisas, se a gente eleger outras coisas como mais importantes, o coração das pessoas vai passar batido. Agora, a responsabilidade é de quem
é cuidador. Então eu não posso esperar que o meu filho queira abrir o coração dele para mim. Eu preciso mostrar para ele que ele tem um coração, eu preciso mostrar que eu estou interessada no coração dele, eu preciso mostrar para ele que eu sou de confiança para ele abrir o coração dele, eu preciso pastorear esse coração. Nós precisamos ter essa intenção. Agora, dá trabalho. E aí eu diria que onde que é o segundo erro? Na nossa preguiça. Na nossa preguiça. Eu acho que no nosso egoísmo. Eu acho que, de novo, por isso que a gente precisa do princípio bíblico. Eu achar que a minha vida de adulta é mais importante que a do meu filho. A minha vida de adulta não é mais importante que a do meu filho. Não é, entende? A dele não é mais importante. Todas as vidas foram feitas à imagem de Deus e precisam ser tratadas com dignidade. Mas eu tenho responsabilidade diante de Deus por aquela vida. Então, eu preciso ter a intenção e preciso esmurrar o meu corpo no que diz respeito à minha preguiça e de achar que eu estou nesse mundo para me dar bem, ainda que meu filho se dê mal. Entende? Agora, dar atenção para um filho não significa tratá-lo como Deus. Os nossos filhos não são deuses. Não são deuses. Eles não precisam ser divinizados e não devem ser sacralizados. Não, porque isso é pecado também. Protegidos, isso é né? Pecado também. Eu diria isso, minha querida. Em outras palavras, resumindo, levar Deus a sério ajuda a gente a levar um ao outro a sério. Não levar Deus a sério nos termos de Deus implica não levarmos a sério uns aos outros. A conta vai chegar e já chegou. Há esperança se a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, através de Jesus Cristo, encontrar nele a salvação e endireitar a nossa jornada, alinhando a nossa jornada à Escritura Sagrada, porque aquilo ali é o caminho da salvação, é o caminho da redenção, é o caminho da justiça. É isso aí. E uma coisa assim que eu queria falar, né? A mulher também tem negado muito o chamado dela quando ela cuida dos filhos, né? Às vezes ela sai para trabalhar e as crianças podem ficar expostas. Não que a mulher tem que ficar em casa, não é isso. Mas eu estou falando assim, quem que vai cuidar dessas crianças, então? Não é? Deixar a criança muito exposta também com pessoas com babás, ou talvez com a família, né? Ela também pode estar sujeita É um assunto que eu acho que vale conversa. a gente dar mais atenção, inclusive porque eu acho que essa conta não deve cair só para a figura feminina. Essa criança ela não foi gerada somente por um óvulo. Alguém colocou um espermatozoide no corpo dessa mulher. Entende? Então, o bastão para gerar a descendência da humanidade foi dada para um homem e uma mulher. Isso significa que é uma jornada de todas as partes. Entende? Então, eu teria muito cuidado na hora de conduzir por essa linha, porque a gente tem que olhar a história toda. E a história toda, todo mundo tem parcela de responsabilidade. Entende? E também privilégio, né? É um privilégio a gente poder procurar representar aquilo que é princípio da Trindade aqui na Terra. E todas as vezes que a gente tentar, para a glória de Deus, há uma promessa de que Ele vai estar com a gente. Então eu quero terminar deixando essa palavra de esperança. Aqui no mundo a gente passa por aflições mesmo, aqui nesse mundo a gente passa por terríveis desdobramentos da queda. Mas a gente pode ter bom ânimo em Jesus Cristo, porque Ele venceu o mundo. Então eu acredito que ainda que Jesus ainda não voltou para restaurar e trazer um novo céu, uma nova terra. Ele ainda não voltou, ele prometeu que vai voltar, a gente aguarda com grande expectativa, mas até lá é preciso que a gente faça a nossa parte de procurar trazer aqui para a terra aquilo que está escrito que é o estilo de vida da Trindade. E nós fomos feitos para viver nos moldes da Trindade. É assim que a gente dá conta de viver, é assim que a gente, na verdade, precisa viver. A gente foi feito para isso, porque Deus é bom. Mas a queda é um fato e a solução é Cristo. E a igreja está aqui na Terra para poder anunciar essa boa notícia para a humanidade. Por isso que eu tenho muita esperança por dias melhores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém. André, muito
muito obrigada. Eu acho que a gente aprendeu enorme aqui, imenso com você. Muito obrigada pelo seu carinho, pelas suas palavras, né? Essa perspectiva, né, de voltar os olhos realmente para o que interessa, que é Jesus, e todas as coisas vão entrando no eixo, né? Muito obrigada mesmo. Vocês que são seguidores do Criança Feliz, sigam a Andréia. Não é? Vocês que são seguidores da Andréia, sigam Criança Feliz. E teve alguém que perguntou se você atende online. Eu sugeriria sim, né? que as pessoas que queiram se aprofundar mais no assunto da sexualidade humana a partir da cosmovisão bíblica, venham fazer alguma escola de sexualidade aqui no Avalanche. A gente está aqui em Vitória, no Espírito Santo. O Avalanche, então, é uma agência missionária que tem como objetivo capacitar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. Uma das áreas de atuação do Avalanche é na área da sexualidade e do aconselhamento bíblico. Mas eu também tenho a Estante da Andréia. A Estante da Andréia é uma plataforma que disponibiliza a escola online de sexualidade. Isso aí a gente já chegou em todos os continentes do mundo. Tem milhares de pessoas que já passaram por essa escola. A gente lançou, inclusive, um edital recentemente voltado para intérpretes de Libras cristãos, porque a gente precisa alcançar a comunidade surda e vem vindo aí outros desafios, né? Mais para frente a gente pode estar divulgando. Mas a Estante da André, então, é uma plataforma que tem a escola online de sexualidade, que também chega na escola de aconselhamento, chega no conteúdo de aconselhamento, e tem também uma curadoria de livros. Então, eu não tenho uma livraria, eu tenho uma curadoria de livros. Ali tem indicações de livros que eu acho que as pessoas tinham que ler até Cristo voltar. Então fica aí a dica, Missão Avalanche, Estante da Andréia. E eu tenho trabalhado junto com uma equipe que Deus permitiu estar junto aqui comigo, tenho trabalhado numa articulação para disponibilizar para a igreja evangélica no Brasil, pelo menos, estou falando no Brasil, mas nada impede que seja para a igreja onde tenha, inicialmente, fala portuguesa, né? Mas tenho trabalhado uma articulação para disponibilizar para a igreja evangélica a aplicação da cosmovisão na sexualidade e na identidade humanas. Então, o foco tem sido treinar sucessores. Estou trabalhando para deixar sucessores, para deixar um legado, para deixar não mais sementes germinando, mas deixar árvores plantadas, que venham servir de proteção, de alimento, de sombra para todos aqueles que tiverem fome e sede da palavra de Deus, aplicada à vida. É isso. Amém. Quem se interessar, você acha Amém, isso aí na Missão Avalanche e querida. na Estante da Muito Andréia, tá bom? obrigada. Amém. Um beijo grande. Tchau, Obrigada, pessoal. gente. Segunda-feira a gente vai ter outra Deus live. abençoe. Fica ligado. Tchau. Andréia, beijo. Tchau, querido. Como é que salva aqui agora? Não tenho que salvar. Amém. Beijo. Beijo, Ana. Como é que salva a live, gente? Alguém sabe falar como é que salva? Bruna, como é que eu salvo? Anderson, você sabe como que eu salvo? Então tá. Tchau, tchau. Como é que finaliza aqui? Nem eu tô sabendo. Não tô sabendo.